Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sabemos a que horas vocês vão ouvir esse vídeo. Quem estiver aqui presente é bom dia. Nada. Quem estiver aqui presente é boa tarde. Olha o barulho que tem aqui perto de mim. É porque vou até mostrar pra vocês, ó, minha janela. Opa, minha janela lá. É linda a vista, mas em compensação tem um certo barulhinho. É uma rua calma, mas cada coisinha que passa faz barulho. Oi, Felipe. Celina. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Aguardando Mônica. Patrícia acho que vai atrasar um pouquinho. E Olivia não vai participar hoje. Coisas da vida. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Oi, beleza. Deixa eu ver quem tá aqui já. Ó, a Mônica chegou. Mônica, vou te chamar. Tô ouvindo um jazzinho aqui enquanto a gente... Oi. Bom dia, Bom boa dia. tarde. Tava aqui brincando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque tudo Patrícia depende. está entrando. Ah, entrou. Ô, Paty, você entrou no pessoal. Muda aí pro profissional, vai. A Olivia teve um imprevisto, não vai conseguir participar. E eu fiquei com uma pena danada. Se a gente tivesse tido um pouco mais de antecipação, Ah, eu teria chamado a Bel Ramos para participar, porque foi ela que me inspirou esse texto. Então, eu queria dar o crédito para ela dessa inspiração de hoje. A Isabel Ramos é uma advogada colaborativa, como Olivia, e uma super parceira em muitas situações. E eu ainda liguei para ela quando eu vi que a Olivia teve um imprevisto. Ela falou, ai, que pena, eu estou no almoço, meu celular está sem bateria, mas se eu conseguir, eu ainda vou tentar participar. Então, para que te bom. avisar que se a Bel conseguir se organizar, ela vai dar uma canjinha para a gente. Estou contando aqui, Patrícia, que esse tema foi inspirado a mim pela Bel Ramos, que coordena o setor de práticas colaborativas do Mediare, junto com a Natália Winter, e ela me chamou para um debate em cima desse assunto. E eu fiquei motivada, porque eu achei que era um assunto legal, e aí sugeri da gente fazer essa semana. Eu achei ótimo o tema. Eu também. Bom, então, se ela Também. conseguir, ela vai tentar entrar, mas eu queria dar o crédito e falar um pouquinho do texto, mas eu acho que primeiro a gente tem que falar da gente, para quem não conhece a gente. Somos uma equipe de 4 profissionais, 4 mulheres, como frisa a Olivia, e que temos especialidades diferentes. Eu e a Patrícia trabalhamos na área de saúde mental, uma é terapeuta de família e casal, e o outro tem uma pegada mais individual, embora nosso olhar sistêmico é compartilhado. Bebel é consultora financeira, planejadora financeira, faz um trabalho que eu acho que cada vez mais faz sentido no mundo de hoje, porque tem um fundo emocional do que a gente faz com o que a gente ganha e com o que a gente gasta, e isso traz saúde mental, se as pessoas conseguem administrar isso de uma forma legal. E Olivia, advogada de família,
e que tem essa pegada das práticas colaborativas, que é ajudando as pessoas a conseguirem fazer um processo de separação ou ruptura de herança ou coisas desse tipo de uma forma amigável, né? Então, temos esse olhar da mediação, esse olhar do diálogo, e daí veio esse nome Base Diálogos. Só complementando, o nosso interesse Porque maior... diálogo é a base de tudo, Mônica. É verdade. Então, e o nosso interesse, embora tenham muitos profissionais que nos seguem e que dão sempre opiniões super importantes, o que a gente quer é divulgar todos esses conteúdos para as pessoas que estão vivendo esses processos de conflito, né? É para a pessoa física, não é para o profissional, embora o profissional possa ser acrescentado nessa discussão e trazer para a gente também outras visões. Mas a ideia da divulgação é pessoas que possam se enriquecer com esse bate-papo que a gente faz todas as quintas-feiras, à 1h da tarde. Ótimo. Aí eu acho que serve para todo mundo. Porque toda pessoa jurídica também é pessoa física. É verdade. A pessoa física nem sempre... Não, e convencida eu, né? Não, mas eu acho que é. Eu só fico querendo frisar isso para as pessoas não pensarem que esse projeto é só para profissionais. Esse projeto é para leigos. E eu acho que, não sei, eu posso estar falando besteira, principalmente, né, para leigos. É isso. É isso. Bom, então, traz aí dito o isso, tema, Mônica. o tema de hoje, né, agora é pai, agora eu tenho que olhar, não vou saber de cabeça, não. É pai e padrasto. Pai, padrasto e pai biológico. Como acontece essa articulação? Tá. Vou botar aqui no nome. Vão falando. Eu tô com um textinho aqui aberto que você escreveu, Mônica, do nosso post sobre. Se quiser que eu fale para você começar, ou você já vai direto? Não, pode falar, eu quero. Ó. Fala-se muito das madrastas e de sua entrada na relação com os enteados, mas pouco se fala do papel dos padrastos nas famílias recasadas. Acreditamos que é um tema essencial para a saúde dos filhos / enteados e do novo casal que está se construindo. Padrasto e padrastos vão precisar perceber e administrar padrões que já vieram no casamento anterior. Por outro lado, a nova família precisa abrir espaço para a entrada de um novo membro. Como lidar com tantos ingredientes? Como? Então, vocês querem começar ou querem que eu comece? Eu quero que você comece. Eu também, Então, eu prefiro. Tá. Eu tenho Então, um monte de coisinhas aqui para falar, mas eu acho que elas são acessórias. Vai lá. Não, então, vamos lá. Não, primeiro eu queria trazer, né, como eu já falei da Bel Ramos, a Bel caiu na mão dela, ou ela encontrou, um texto de um escritor chileno que se chama Alejandro Zambra. Uhum. E um livro, na verdade, chamado Poeta Chileno. E ela levou para a gente debater esse texto, que é um desabafo de um padrasto, onde ele vem num lamento e numa rebeldia, reclamando dos pais biológicos que saem para jogar futebol com os filhos, entregam um monte de comidas ruins, hambúrgueres e batatas e coisas pouco saudáveis, que não veem os estudos e que, de alguma maneira, levam os louros da paternidade. Enquanto que eles, que estão ali muitas vezes no dia a dia, levando a criança para a escola, morando com a mãe,
não levam ao reconhecimento do cuidado, né? E é curioso porque, ao longo do texto, você percebe que o escritor tem um enteado. Então, ele começa a falar do romance que ele construiu com o personagem e depois entra para ele na relação dele com o enteado e fazem uma pesquisa da palavra padrasto em várias línguas. Em várias línguas. Então, em francês é beau-père, que é um olhar muito mais aconchegante do que, por exemplo, o padrasto, que está ligado a esse sufixo astro é negativo, né? Poetastro é o mau poeta, padrasto é o mau pai. Então, na forma como já se construiu essa nomenclatura, é difícil. E aí ele trouxe, eu vou ver se eu acho aqui. Mônica, desculpa te interromper. Como é que é em francês? Beau-père, bom pai. Beau-père. Beau-père. Eu não sabia. Que interessante, que bonito. Pois Em inglês é stepfather, né? É um pai que é melhor do que Sobressalente. o padrasto, né? É um pai sobressalente ali. Stepfather, tipo um pai reserva. Um pai reserva. É. E aí ele traz um monte de palavras em chinês, que eu não vou trazer aqui. Mas o que eu achei mais interessante é que ele traz o... Estou procurando. Aí ele encontra nos Mapuches, que a denominação de pai... Ele conversando com o enteado, isso vai aparecendo no texto. Nos Mapuches, o nome de padrasto é Chau. Chau é companheiro da mãe. Então, quem for o companheiro da mãe é o Chau. Não importa se é biológico ou se é só pelo casamento. Então, toda figura masculina que cuida do filho junto com a mulher, deve ser um matriarcado louco lá nessa tribo, mas que cuida junto com a mulher é o Chau. E aí aparece essa conversa, é só para provocar um pouco a gente nesse assunto. Então, eu fiquei com essa ideia, né? E aí comecei a pensar em cima da minha visão de terapeuta sistêmica e da importância que tem essa articulação e da importância e das especificidades que tem no cuidado dos filhos o lugar do homem, né? Do padrasto dentro dessa configuração de um recasamento. Uhum. Não sei, Posso quer falar, que fale Tati? mais? Pode Falar. Tá. Não, é porque eu pensei que é uma articulação difícil mesmo, né? Pelo menos deve estar mudando, né? A minha experiência de padrastos, ou assistir meu pai ser padrasto, eu só tive um padrasto na vida, mas eu vejo outros amigos e etc. E, assim, até meu ex-marido foi padrasto, né? Mas eu vejo duas situações muito claras para mim, que são históricas também. Das pessoas dizerem, filho é quem está perto para o homem. Então, que os homens, certos homens, adotariam os filhos da mulher com quem eles estão, como se filhos dele fossem, e não davam tanta atenção aos que estavam longe. Então, essa é uma situação. E uma outra situação é aquela em que eles simplesmente não adotam os filhos da sua mulher e são filhos dela e não tem uma relação tão próxima. Então, essas são duas experiências que eu tenho e que, para mim, muito fortes. Passa muito pelo financeiro, inclusive, né? Porque o pai que adotou cuidou esse específico que a gente brincava que tinha essa fala, né, de que pai é quem está perto. Ele abraçou realmente a família
da mulher que o pai não era tão presente e, inclusive, financeiramente. E a outra experiência que eu tenho é, entre várias, tá? Mas as duas que me chamaram mais atenção, é de um pai, de um padrasto, que assumia casa, comida e roupa lavada, mas não assumia o emocional das crianças. Ao contrário, era muito crítico, muito tchau, você educa. Então, eu fico vendo, são tantas coisas misturadas para essa relação, para essa pessoa entrar nesse grupo, nessa equipe, né? Nessa família, que, assim, eu vejo cada caso um caso completamente diferente. E eu fico me perguntando quais os cuidados que a gente tinha que ter. Mães e pais, adultos. Quais os cuidados que os adultos deveriam ter para uma articulação saudável? Porque cada um traz suas histórias familiares, né? Uns acham que tem que abraçar e adotar e virou meu filho e eu cuido, e outros não querem muito se envolver. O que vocês acham? Posso falar? Eu ouvindo, né, vocês duas, o que me vem na cabeça é que eu não tenho muita intimidade com esse assunto. Nem pessoal e nem tanto profissional, porque eu tenho muitos questionamentos e muitas perguntas, porque eu acho que são tantos vieses emocionais, né, que tem nessa relação e, né, como articular essa relação. A minha pergunta para mim, o básico, né, tratar todo mundo com respeito, amor. Agora, o que é certo, o que é errado, tipo assim, o padrasto poderia educar, botar de castigo, aí vem a criança e fala, você não é meu pai, né? Qual é o poder, né, que a mãe dá para esse padrasto? Depende dela, depende do que ele quer. Ele tem obrigação de assumir esse lado emocional que você falou, Bebel? Eu realmente, né, não... Isso são perguntas que eu faço aqui como uma ouvinte para quem tem mais, eu acho, autoridade no assunto, que é a Mônica. Mas assim, tem uma inspiração, né, que pensando nesse tema, o Moisés Grossman, ele tem um livro que se chama O Código da Família, que é um livro que tem situações bem práticas e concretas do que é importante você levar em conta. Eu até levantei algumas dessas questões. Mas o que eu acho que foi a Bebel que falou, a quantidade, as lentes, isso vale para qualquer situação, né? As crenças, o que você vai buscar e o que você espera desse recasamento, e aí eu estou falando da responsabilidade do casal, porque o padrasto não é um personagem solto fora do contexto. O padrasto é o marido, o namorado, ficante, o que seja, da mãe. Então, o padrasto é um adulto que é par conjugal da mãe dessas crianças. Então, esse já é um primeiro ponto que isso tem que ser levado em conta. Segundo, essas crianças têm pai. Existiu um casamento anterior. Essa mulher, que, na verdade, não pode ter a ilusão de que ela vai passar limpo alguma coisa que não funcionou e vai começar do zero uma relação totalmente diferente, onde aquele pai vai ser descartado. Aquele pai, ele é o pai dos filhos dela a vida toda. Então, assim, a forma, por isso que é tão valoroso, assim, tão valioso a gente ficar batendo na tecla de fazer um processo de separação amigável, que não quer dizer que seja um processo de separação romântico, sem brigas, mas um processo de separação com respeito, entendendo o lugar de cada um dentro daquela
a árvore genealógica e das novas famílias que estão se construindo. Então, é importante, primeiro, como a mulher apresenta ou fala do padrasto para o ex-marido e como a mulher apresenta o ex-marido para o padrasto e como o ex-marido e o padrasto se apresentam dentro desse novo contexto. Por mais ressentimentos que estejam, tem que ter a grandeza de entender que agora eles vão fazer parte da nova dinâmica dessas crianças. Então, é importante que eles passem um modelo de minimamente uma convivência respeitosa e um não falar mal do outro ou vice-versa. Então, esses adultos que vêm de famílias de origem, como a Bebel colocou, com as suas crenças, esses adultos eles têm uma responsabilidade de entender qual é a minha lente, que lente eu tenho, né? Como é que eu vejo a entrada do padrasto? Coisa mais louca, eu não me lembrava que eu tinha tido um padrasto. Vocês querem ver coisa mais louca? Quando a Bebel começou a falar, porque foi tão reativo o casamento da minha mãe na minha história de criança, e ele foi um padrasto incrível. Quando eu vou no cemitério, às vezes, raramente, fazer uma visita ao Júlio, eu vou lá onde é a sepultura do Jorge agradecer o avô que ele foi para os meus netos. Então, eu tenho gratidão a essas pessoas que construíram, mas na minha infância aquela visão era muito negativa, porque era o responsável por ter roubado a minha mãe da família. Era o algoz. A gente só se referia a ele como o canalha. Onde você vai, quem está aí? O canalha. Era uma coisa surreal. E ele foi uma pessoa maravilhosa. Meus netos chamavam ele de vovô Jorge. Ele foi um super avô. Então, Ele não... acho... Desculpa. Fala, pode falar. Interromper, pode continuar. Não, então eu acho que... Seus filhos chamavam ele de vovô Jorge? Meus Só netos. botando... Os netos. Não, desculpa, meus filhos, é verdade. Os netos da minha mãe chamavam ele de vovô Jorge. Então, assim, eu acho que essa apresentação original faz toda a diferença. Como você vai começar esse recasamento, como você introduz, como dizem os americanos, como você introduz o seu atual parceiro aos seus filhos e ao seu ex-marido. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que batalhar, buscando que lentes na sua família ajudam e que lentes atrapalham. Porque não é você dizer assim, mas na minha família foi péssimo, então vai ser péssimo. Não. Na minha família foi péssimo. Eu tenho que cuidar, na família dos meus pais, eu tenho que cuidar para não repetir. Mônica, te ouvindo e você trazendo a sua história, na hora que eu te interrompi, é que o Jorge, né, o seu padrasto, ele não teve, entre aspas, tá, autorização ou possibilidade de tentar exercer algum tipo de parentalidade com vocês, porque ele era o canalha, mas com os netos, né, ele conseguiu porque não tinha esse pacto de lealdade, talvez, com um avô, seu pai, né? É isso. Mas vocês conseguiram não passar adiante o canalha para os netos, né? Parou ali, né? Porque a gente teve um tempo dos 9 anos aos 23, quando eu fui mãe, eu consegui digerir essa espinha enorme no meu pescoço, a duras penas. Então, esse processo de digestão me ajudou a, quando as crianças nasceram, já ter um outro acolhimento. Porque aí entra um outro ponto que não posso deixar de falar, a cultura. A cultura, na época, 1955, colocava a mulher num lugar de Maria Madalena, vamos combinar. Né? Então, assim, estava tudo ruim. A escola não me recebia por conta dessa separação.
ele tinha sido alguém que seduziu uma mãe de família. Tudo era olhado do ponto de vista negativo. Quer dizer, a cultura olhava dessa maneira, as famílias de origem dos dois lados olhavam dessa maneira. Então, assim, você é criança com 9 anos, você está dentro de uma cultura que tudo é verde, você vai enxergar as coisas verdes, você não vai enxergar azul. É por isso que quando, né, eu fiz minhas perguntas e falei do que eu penso, eu falei dos vários vieses, né, emocionais dentro dessa história. Por exemplo, se é um padrasto que não teve nada a ver com a separação, né, manter isso, né, essa raiva, tirou da minha família, não faz o mínimo sentido. Essa fala, esse lugar de fala, né, não existe. E aí eu vou para o lugar que a Mônica falou, né? De entender sobre a sua história, sobre realmente como foi, o que você pensa, os seus vieses emocionais. E a base de tudo é o respeito, né? E aí vai. A Mônica falou, se tem numa família, né, um ex-marido que é pai. Mas imagina se esse pai também não é presente e abre lugar para esse padrasto ser, e as crianças se afeiçoarem mais a esse padrasto do que a figura do pai. Aí a responsabilidade é do pai, que deixou esse lugar. Eu tenho no meu consultório muitos homens que pensam em se separar, querem se separar, mas têm medo da separação, dizem pelo menos, né? Por conta de perder o convívio com os filhos, com conta de... Eu já ouvi isso, eu tenho medo de se ela se relacionar com outra pessoa e pegar o meu lugar. E uma fala que eu tive, eu falei, ninguém pega o lugar de um pai presente, mesmo não tendo mais a convivência diária, né? Um pai presente, ele não vai perder esse lugar, vai ser diferente, mas não vai perder. Mas eu acho que isso ainda fica muito no inconsciente coletivo, a questão né, da entrada de outro homem. Porque é histórico, né? É assim, é a cultura, o que a Mônica estava falando. Antigamente, o homem se separava da mulher e ele se sentia na obrigação única e exclusiva de prover, quando se sentia nessa obrigação. E essa paternidade exercida é uma coisa que os homens foram conquistando. Que até as mulheres tiveram que ir abrindo espaço para eles poderem ocupar esse lugar. Perfeito. Também, né? Então é uma coisa que está em evolução. E cada vez mais os homens querem esse lugar e provavelmente se sentem mais seguros nessa paternidade. Como a maior parte das mulheres, claro que rola ciúmes, etc., se sente mais segura dentro da sua maternidade, porque já está acostumada ali ao filho precisar dela durante muitos anos. Agora, eu fiquei aqui pensando nos limites e nas parcerias. Eu fiquei lembrando de 2 casos meus, pessoais, tá? Um namorado que eu tive longo tempo, e que a gente pensava em casar e tal, e ele era americano. Então, a diferença cultural era enorme. E ele tinha 3 filhos. E eu fiz uma aliança com meu filho, que eu já tinha, porque eu me separei, ele era muito pequeno, e né, ele estava ali com 11 anos nessa fase. Então, eu e meu filho ríamos e fazíamos uma certa chacota das questões americanas, da cultura americana, que a gente achava muito diferente em algumas coisas. E isso foi levando esse namorado para um lugar de eu não faço parte disso, né? E a outra foi o Vitor, com quem eu casei, fiquei anos com ele, e ele respeitava super a minha relação com o Eduardo, mas Eduardo já era mais velho, já estava morando fora de casa, era uma situação completamente diferente. Então, várias coisas me vieram, né? Que momento da vida essa pessoa está entrando, né? E que limite que você dá? Você não pode fazer uma aliança maior com o teu filho do que com o teu marido. Você tem que pesar isso, botar limites. Concorda? Eu acho eu sou aqui. Isso. Fala que eu quero falar em cima da sua fala depois. Acaba. Porque hoje eu vejo quanto errado eu estava. Ele mesmo reclamou comigo, o David, que era aquele namorado.
Ele falou, gente, não é possível, sabe? Você é mais aliada com teu filho do que comigo. Aí, e o Vitor dizia, eu não vou competir com o Eduardo, que eu sei que eu tô depois dele. E era, pô, super carinhoso com o Eduardo. E admirava a nossa relação. Ele também tinha sido filho único. Então ele começou a... Você vê a história de cada um como influencia demais, né? Isso. É. Ele tinha sido filho único, ele não tinha valorizado a mãe dele como o Eduardo me valorizava. Ele me via e via, nossa, como minha mãe fazia essas coisas para mim também. Como é que eu não valorizava na época? Eu olho para você e dou tanto valor ao que você faz. Acho tão bonita a relação de vocês. Então, assim, é muito. É a hora, é a história, nossa, a maturidade de cada um envolvido. Vou parar de falar. Não, mas sei lá, tem muita coisa esse assunto, né? Porque tem muitas. Tem 250 maneiras de lavar louça. Tem 250 maneiras dos casais se articularem, de acordo com as experiências de cada um, com as famílias de origem de cada um, como você está trazendo, e com o momento do ciclo vital onde acontece aquele recasamento. Você resumiu super bem as variáveis que são as mais fortes e que a gente tem que cuidar delas. E uma coisa que é muito importante é porque a casa onde as crianças moram, onde a mãe mora com o padrasto, é do padrasto. Então, enquanto dona da casa, quem vai decidir a hora do jantar, se pode sentar, botar o pé no sofá ou não, o que for, toalha molhada, o que faz com ela, todas as rotinas do dia a dia, é o casal. Aí, o que acontece? Algumas decisões em relação àquele filho, precisa operar a amígdala, com que médico a gente vai? É claro que o padrasto, nessa hora, pode dar uma opinião, mas ele está um passo atrás. A decisão sobre aquele filho é do ex-casal. Né? Se o pai for participante, é importante para o filho saber que aquela decisão foi, né? Se a opinião do padrasto puder ser incluída por todos, é o melhor dos mundos. Mas quem vai bater o martelo é a mãe e o pai, e não o padrasto. Em compensação, dentro da casa, mas na casa do meu pai eu posso botar o pé no sofá, mas aqui na minha casa você não pode botar o pé no sofá. Então, dentro da casa, ele é uma figura hierárquica que determina os limites. Então, isso muitas vezes, se as pessoas não têm essa clareza, fica confuso para as crianças. E aí as crianças começam, como eu costumo dizer, a inverter a hierarquia e a comandar as duas casas, perdendo exatamente a possibilidade de aprender a ter limite, aprender a lidar com as regras, aprender a negociar, que é a família, que é o maior laboratório para a gente poder um dia não precisar tanto da dependência de quem vai decidir as coisas e a gente vai criando esse protagonismo. Então, essa dança, padrasto, mãe e pai, né? Hoje a gente está dando um colo especial para os homens, com a importância das mulheres, mas assim, depende, é muito importante que cada um entenda a necessidade das diferenças entre esses dois homens e a importância dessa diferença no crescimento dos filhos / enteados. E, Mônica, isso que você me falou, me veio algo em mente de a mãe e esse marido, né, desse recasamento, a mãe precisa também estar em sintonia e acordando com as regras da casa juntos, não é? Não é, minha mãe deixa e eu não deixo o padrasto. Não, É isso, perfeito. Nesta casa, nós, juntos, eu e sua mãe, aqui não pode, enfim, comer com o celular na mesa. Não é eu, padrasto, sou eu quanto casal, né?
porque senão fica na casa do meu pai eu posso isso, a minha mãe deixa isso, você não deixa isso, ou você deixa, não sei o que lá. Então, essa mulher, mãe dos filhos, tem que estar em sintonia que nem ela estaria com o pai, né? Eu acho que numa casa, a família, os pais têm que estar em sintonia na educação do que pode e o que não pode dentro do lugar. Vira a mesma coisa, né? Seria a mesma dinâmica. Deveria. Exatamente. Deixa eu só botar mais uma pimenta, Mônica, antes de você responder. Pode. Porque eu acho que tem uma dificuldade aí quando existem regras na casa sem padrasto, que é a casa da mãe. E de repente entra o padrasto e começam novas regras. E começa uma aliança da mãe com o padrasto nas novas regras. Cara, eu tô aqui como filha, aspas, imaginária, revoltada. Tô revoltada. Fico imaginando. Pois é exatamente isso. Aí a gente volta, o diálogo é a base de tudo, e a gente volta, dentro do diálogo, tem a forma de colocar o que eu quero e a escuta em relação ao outro, né? A grande dificuldade é a formação desse novo núcleo, o cuidado na formação desse novo núcleo. Eu já falei outras vezes, existe um tripé que dá funcionalidade a uma família. Um ponto é a hierarquia, outro ponto é o tipo de alianças que acontecem dentro da família, e o terceiro ponto é que fronteiras existem entre esses subsistemas. Então, é natural que vai haver, por exemplo, uma fronteira entre a mãe, os filhos e o padrasto. Poxa, mãe, mas a gente podia ver televisão na sala. Agora que o fulano veio morar aqui, ele fica vendo futebol e a gente não tem mais televisão na sala. Que, na verdade, são os N conflitos que aparecem nas organizações humanas. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Se levar em conta a hierarquia, né, nós precisamos resolver, nós adultos precisamos resolver. A mulher e o marido, no caso, o segundo marido, precisam estar alinhados, né? Ele também não pode entrar numa aliança e numa exclusão de não quero saber, na minha casa eu que mando, não quero saber criança dando palpite, eu sempre fiz assim. Aí é uma rigidez que não permite a reorganização daquela massinha, né, que estava funcionando de um jeito e que tem que funcionar do outro. Então, é importante entender que não vai ser fácil. É importante entender que as crianças, como você se colocando como filha de um recasamento, Bel, diz aqui, que ruim. Agora entrou alguém aqui que, além de ocupar o lugar do meu pai, que me incomoda, ainda está mudando a regra dentro da minha casa. Só que isso é uma construção daquele novo sistema. E é muito importante nessa hora que o pai biológico fortaleça essa nova organização. Porque se o pai biológico aproveitar essa fresta para resolver a dor de cotovelo dele, ou o ressentimento, ou a depressão dele estar longe, ele vai jogar gasolina no fogo das crianças. E aí essas crianças vão cada vez mais estabelecer um clima de guerra. Então, é importante que a gente lembre que todos têm uma participação muito, muito eficaz na saúde emocional dessas crianças. Todos, os 3 personagens, 4 se tiver uma madrasta. Mônica, mas aí, né, você falando, né, do pai, porque a gente está falando do homem, eu ia falar haja terapia, né, para conseguir fazer isso de não colocar, não usar isso a seu favor, né? Se os filhos estão com alguma argura com um padrasto, de o pai falar, não, meus filhos, respeitem ele tá, sei lá, ele tá certo, ele tem o direito disso dentro da casa dele. Para mim, é lindo e maravilhoso. Na teoria, na prática, deve ser muito difícil se você tem dor de cotovelo, se você não, né? Por isso que eu acho que uma terapia de família
ir para um lugar, porque passar por essas coisas sozinhos e chegar nesses lugares e entender não é fácil, né? Eu acho que quem está aqui passando por isso deve estar pensando assim, porque eu pensei, nossa, mas que difícil, né? Chegar nesse Pois lugar. é. Mas sabe o que que eu acho? É uma coisa que eu falo sempre, assim. É claro que eu sou terapeuta de família, eu defendo esse produto, vamos dizer assim, né? Hum, Mas é uma coisa para uma minoria, essa possibilidade, né? Em termos de custo, em termos de adesão de todos os participantes, em termos de articulação da intenção de um e de outro. E aí eu vou trazer que tem milhares de processos, por exemplo, o que a gente está buscando aqui é um. O que a gente está uhum. trazendo aqui não é terapia, mas se as pessoas absorverem um pouco do que a gente fala, pode ser terapêutico, Paty. Sim, Um processo de divórcio dentro do modelo das práticas colaborativas, onde estabelece o diálogo, o modelo dos advogados não é de antagonismo, o casal é cuidado em termos financeiros e em termos emocionais. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Então, é muito importante a gente democratizar um pouco o que a gente acha que ajuda nos relacionamentos, no sentido de que as pessoas possam se apropriar disso, independente de entrarem num consultório e marcarem consultas e viverem isso. Fala. aliás, essa é a nossa intenção aqui, né? Eu É tenho isso. que tem alguém aqui ouvindo isso, já, enfim, avançou 10 casinhas nesse processo. Era isso que eu ia falar. Tinha duas coisas para falar. Uma é essa. Então, quem está ouvindo aqui, gente, manda para as mães recasadas, para os pais recasados, para os padrastos. Sempre é bom ouvir. Sempre é bom ouvir, mesmo que não seja seu caso específico, as coisas que a gente está discutindo aqui. Isso é E utilidade. a outra é a utilidade pública. Boa, Paty. Boa. E para os filhos já mais velhos também, de casais recasados, para eles perceberem a dificuldade dos adultos nessa situação também, né? O jovem é muito legal também ele ter acesso a essas informações, porque eles começam a ver os adultos como pessoas, não só como aquele função padrasto, função madrasta, função mãe e pai, né? Então a gente é além, nós somos pessoas além dos papéis que a gente representa na sociedade. Mas eu pensando aqui, Tá, fala. depois eu Não, é falo. que eu vou puxar para uma coisa material. Pode continuar. Tá, deixa eu só terminar aqui, porque ontem aconteceu uma coisa que é sobre isso aqui em casa. A minha filha chegou para mim e falou assim: ah, mas na casa do papai eu não durmo sozinha, né? Porque que eu tô tentando fazer com que eles durmam no quartinho deles e tal, e lá na casa do pai é de uma outra forma. Porque lá, sei lá, eles podem comer chocolate e não sei o que lá à noite. E aqui não pode. Eu me vi como mamá, né? A minha vontade quase foi de tá bom, aqui também pode as coisas, né? Aí a gente tava falando do padrasto sempre no lugar de algoz ali, mas existe isso já tem as pessoas, né? E de um lugar lá e de outro aqui, de você ter que lidar com isso quando não tem outras pessoas envolvidas. Então, quando chega esses elementos em ambas as casas, se o casal não tiver muito alinhado, são muitos ingredientes e fatores para equilibrar. Então, voltando ao que a Mônica estava falando, eu acho que o principal, obviamente, é o respeito, mas o casal está muito em sintonia, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um namorado, e aí eu perguntei, vocês vão morar juntos? Ou ela falou, não vou não, porque o fulano, ele implica com as meninas porque elas deixam as luzes da casa acesa e ele quer apagar todas as luzes porque ele acha um absurdo ficar com tanta luz acesa. Então ela não quer se juntar
porque ela já acha que não vai dar certo, porque o futuro marido dela vai ficar implicando com as luzes das filhas, né? Tá, isso Eu acontecer. me pergunto se é só isso, mas tudo bem. Não. Bom, isso foi um dos coisas que ela falou que não dá porque ele implica que elas, sei lá, aí deu esse exemplo, né? Porque ele provavelmente deve, né, dentro dele que não, luz acesa é um desperdício. Se fosse minha filha, eu educaria dessa forma. E ela, de repente, dane-se que a luz está acesa, sou eu que pago. Não sei, entendeu? Eu acho que aí eu queria ouvir a voz da Bebel aí nessa coisa do que entra, né? Hábitos, poupanças, organização financeira, visão de mundo, uma porção de coisas que muitas vezes o bode expiatório fica sendo o padrasto de um limite que você não consegue dar. Né? Ou que você não parou para pensar se isso é uma coisa, ou se é o ex-marido que paga a luz e você não está nem um pouco preocupada com o tamanho da conta da luz. Tem muita coisa embaixo do terreno, sabe? O porão é gigantesco. Eu fico pensando assim em questões de espaço, que era isso que eu ia trazer e que tem a ver com essa última fala. As questões dos espaços, né? Como é que a gente organiza os espaços? Porque o espaço diz muito ou já traz novos limites. Por exemplo, você casou de novo e o teu marido, o teu filho não mora com você. Eu considero importante você ter um espaço para o seu filho dentro da sua casa, né? Eu, enquanto meu filho era... Um dia eu falei para ele, filho, olha só, estou transformando seu quarto em escritório. Eu avisei para ele. Mas ele já era casado, morava fora, etc. Tem um sofá-cama. Você pode sempre vir para cá na hora que quiser. E no dia que você precisar, a gente transforma em quarto de novo, tá bom? Se você precisar algum dia. Então, eu acho que essas questões dos espaços são importantes. Eu sei que não é possível para todo mundo, que é uma coisa muito difícil. Mas eu vejo como muito saudável quando duas pessoas vão se casar e já tinham famílias antes, criarem um terceiro espaço. Não o marido, o novo marido ir para a casa da mulher, porque é difícil ele se impor, as crianças já era a casa dela, isso aqui é a minha casa, ele é que é um intruso. Na hora que as crianças vão para a casa dele, é ao contrário. Isso aqui era a minha casa, eu tenho as minhas regras, as crianças são as intrusas. Quando você constrói um novo espaço conjunto, você já tem o trabalho conjunto de construir, igual Lego, de construir o espaço. Como é que você vai querer seu quarto? O que você vai fazer? É um novo momento, sabe? Mas eu sei que não é possível para todo mundo, mas é uma coisa para levar em consideração. Eu concordo com você. E a Lucinha botou um comentário, a gente tem que dar uma olhadinha nos comentários, eu não estou vendo todos. Mas a Lucinha botou um comentário, é muita análise combinatória. E é verdade mesmo. É exatamente isso. O que eu com ele, eu sem ele, eu com ela, eu sem ela, são vários arranjos e funções dentro daquele sistema familiar que vão precisar ser negociados, revistos, né? O padrasto da minha neta, ele conta uma história que quando ele casou com a minha filha, ele foi levar a minha neta, que na época tinha 9 anos, ao colégio. E ela foi chorando de casa até o colégio. E ela disse, eu tinha esperança que meu pai ia voltar para casa. Agora eu estou vendo que a gente está morando com você, eu estou perdendo essa esperança. Então, assim, é um luto que tem que ser vivido, não é porque ela está chorando que vai voltar o desenho para trás, não tem mais. Mas, assim, essa fala precisa ser escutada. Essa reorganização dos espaços físicos e emocionais, o que concretizou foi, enquanto ela morava com a mãe num apartamento, que já sem o pai, mas só os 3, não caiu a ficha. A ficha caiu quando eles mudaram de casa
E na mudança de casa, ela viu que a casa era do padrasto também. Que o padrasto, na verdade, tinha, junto com a mãe, decidido aquela mudança. E que aquilo tirava o pai dela daquele cenário. Então, assim, ouvir e falar disso é importante, né? O que a gente perde e o que a gente ganha. O que cada um fala, pai? Não, pode terminar. Não, mas é isso. Então, em relação a isso, essa mudança de espaço organiza ou limpa as lentes dos espaços emocionais que, às vezes, você não se dava conta antes. As crianças não se davam conta. O luto da família antiga não tinha sido feito. Eu queria... Precisa ser feito. Fala. A gente só tem 10 minutinhos aqui para terminar e eu acho que a gente focou muito, né, no lado difícil. Quer dizer, óbvio, eu acho que sempre vai ser difícil, mas eu queria terminar também falando das coisas boas. Quantas relações bonitas que a gente vê entre padrastos e enteados, né? Quanto uma pessoa que não tem o sangue ali pode se tornar uma peça fundamental e muito significativa na vida, nesse convívio familiar. Então, pensar, né, por esse lado em que uma outra pessoa que entra na vida dos nossos filhos e que, né, a gente torce para ser uma pessoa que vai trazer novos valores, bons valores, e como essa relação pode acrescentar, né, dentro das famílias, que pode ser uma relação, para mim, muito linda e muito bonita. Não, e eu acho muito importante e muito saudável, na medida em que amplia o repertório. A Paty hoje está inspirada. A Lucinha aqui está dizendo que a Paty hoje está inspirada. Deixa eu só falar comentários aqui um pouquinho. Tá, fala, mãe. Não, é isso. É muito rica essa relação, né? Eu já vi casamento que o pai entrou até um determinado momento da igreja e o padrasto pegou no outro momento, que foi o padrasto que criou. Então, simbolicamente, o pai que tinha vivido a primeira etapa dela pequena entrou até o meio da igreja. O padrasto que estava levando até aquele momento entrou da metade em diante. Já vi lançamento de livro de estudante de medicina que na dedicatória tinha dedicatória a ambos, né? O livro era ofertado a ambos e ela dizendo o quanto que de cada um tinha naquela escolha profissional dela. Então, eu acho isso muito rico, sabe? Muito, muito importante essa fala da Paty. Convites de casamento, às vezes, né, que vem com o nome de dois, né? Olha só, a Miriam falou que a filha considera o meu marido um segundo pai. Eu ia falar de um comentário antigo lá da Lucia, que ela falou que nessa transição do seu padrasto, Mônica, para os seus netos, para ele ser avô dos seus filhos, para ele ser avô dos seus filhos, que o Júlio ajudou. Então, você vê a importância do parceiro nessa hora, né? Que pode ser até a namorada do filho, né? O namorado da filha. Como que essas pessoas podem ajudar também? São muitas variáveis. Estou vendo aqui mais comentários. A Lucinha falou o ideal em algum momento, que é um tema muito duro. Eu fico assim pensando, estou procurando aqui, vou falar uma que eu pensei. Pedro era odiado, Lucinha também. Pedro era odiado. Hoje leva Fernando na escola. Eu acho que... É o padrasto da neta dela, né? A filha dela é recasada e o Pedro é o padrasto da Fernanda. E realmente fez essa construção. Eu acho que se os casais entendessem a importância do reconhecimento dessa função, né? No sentido de que, assim, 1000 vezes um casal recasado e feliz e trazendo um modelo de casamento funcional
do que um casal amarrado na parentalidade para poder manter aquele casamento em nome da parentalidade e a conjugalidade passar um modelo de desamor para os filhos que vão crescendo ali. Então, assim, dá trabalho. Recasamento dá um trabalhão. Né? Qualquer relação. Dá um trabalhão. Mas, assim, às vezes é mais cômodo ficar numa relação infeliz em nome da família. Mas a família, ela é dinâmica. A família, ela precisa de ir avançando nas etapas do ciclo da vida. E ela precisa de pais que sejam funcionais e que tenham uma conjugalidade amorosa para dar a elas a autorização de irem para o mundo. Então, muitas vezes, ficar num casamento infeliz é aprisionar os filhos num lugar de manter aquela família intacta. Outras vezes, tomar coragem e partir para uma outra relação, terminar aquele casamento amigavelmente e que cada um encontre, num outro momento do ciclo da vida, parceiros que atendam melhor às suas necessidades, os filhos vão ter um modelo de renovação, de enfrentamento de dificuldades e co-construção de um outro processo onde eles vão estar podendo ampliar o repertório deles. Não é dizer que, por conta disso, vai todo mundo ter que se separar. Não estou fazendo apologia de divórcio, logo eu que sou uma pessoa que ficou casada a vida inteira e que começou a namorar com 15 anos de idade, mas eu acho que é importante a gente poder olhar para essas novas adaptações de um ser humano que passou a viver até 90, 100 anos. Então, as necessidades mudam, os interesses mudam. Perfeito. Eu costumo falar dentro das finanças da gente sempre considerar a linha do tempo, né? Porque o que hoje está muito ruim pode melhorar e eu trago isso para cá, né? Tudo vai depender de como a gente se relaciona com esses conflitos, como a gente lida com essas coisas que são difíceis no momento em que são difíceis. E que a gente não precisa cristalizar, tipo a tua amiga, Paty. Eu não quero porque isso é uma diferença. Pode deixar de ser uma diferença no futuro. Pode ser conversado, pode ser articulado, entendeu? Então, assim, não cristalizar os problemas, as diferenças. Trabalhar as diferenças. É isso. Né? Porque a linha do tempo eu acho que se resolve tanta coisa, mas com cuidado. Né? Quando a gente olha, reconhece, traz o elefante, diz tem o elefante na mesa, né? E aí lida com ele. Temos uma pergunta. A Preta Rei está dizendo, não estou conseguindo colocar comentário. Eu vivi quase 5 anos num relacionamento abusivo por causa dos filhos. Aí eu não entendi. Não, eu entendi, Bel. Em nome da família, você se submete a um casamento que você não está feliz com ele, né? Que você, de alguma maneira, se sente abusada ou emocionalmente ou fisicamente, mas como essa cultura da família intacta, do pai estar próximo aos filhos ou da mãe estar próximo aos filhos, é a única forma que a gente talvez ainda enxergue, ou talvez a família de origem dessa pessoa que fez a pergunta não dá abertura para diferenças e casamentos diferentes, ela se submeteu, né, em nome da família. E não tinha coragem de romper esse casamento, às vezes por dependência financeira, às vezes por dependência emocional, que é uma marca que eu faço. Não é dependência afetiva. Eu não amo mais o meu parceiro, mas eu tenho medo de enfrentar a vida
sem ele do lado, porque ele me resolve um monte de coisas que eu posso continuar no meu lado infantil em algumas coisas e não manter, não crescer e não sair do lugar. Ela complementou um comentário dizendo que ela conseguiu se separar quando ela percebeu que ele não estava sendo um bom pai. Uhum. Eu não estou mais vendo os comentários. Não, ela botou nas perguntas. A gente vai ter que encerrar, gente. A Lucinha pergunta, amor, Lucinha, o que é o amor? Amor é o que você sente por mim, eu sinto por você. É amizade, é carinho, é respeito, é paciência, é alegria, É é intimidade. lealdade. Gente, vamos ter que acabar, tá? Ah, não. Ela falou tudo que eu estava sentindo. Muito linda. Preta Rei falou para você. Você falou tudo que ela estava sentindo. E a Cecília Schwartz aqui. Papo delicioso. Gente, vamos ter que encerrar, porque a gente tem que salvar isso aqui. Às vezes a gente não consegue salvar porque passa do horário. Né? A cultura da família intacta pode ser lugar de escravidão, diz aqui a Renata. Muito obrigada pela presença de vocês, pela troca que nos estimula, que nos enriquece. Divulguem, por favor, a nossa live e boa quinta-feira para todo mundo e para vocês duas também. Gente, foi ótimo. Até a próxima quinta. Beijo. Até quinta que vem. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Até quinta que vem.